Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula do nosso curso. E nesta aula nós iremos criar o projeto e configurar as dependências necessárias para a criação deste projeto. Então aqui no Android Studio eu vou criar aqui um projeto utilizando o template de Empty Activity para a gente poder criar uma atividade, um projeto totalmente em Compose. Clicando em Next, a gente vai dar o nome da nossa aplicação. Aqui você pode digitar To-Do List ou o nome que você quiser. E a API mínima, o SDK mínimo, nós vamos utilizar a API 26, o Android Oreo 8.0, e nós estaremos dando suporte a 95,4% dos dispositivos ativos hoje. Aqui no Build Configuration Language, a gente vai utilizar o Kotlin DSL, que é o mais recomendado. Então, é dessa maneira que você cria um projeto Android moderno, né, utilizando tudo que há de mais recente aí na plataforma, beleza? Fazendo isso, vamos clicar em Finish e aguardar a criação e configuração do projeto. Já temos aqui o nosso projeto criado e configurado, e a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer depois que eu crio um novo projeto Android é mudar a visualização aqui de Android para projeto. Eu sei que muita gente gosta de utilizar essa visualização de Android, mas eu prefiro utilizar a visualização de projeto. Eu gosto de ter uma visão geral aqui do meu projeto e me acostumar com essa visão, porque me ajuda a ter o detalhamento aqui de todos os arquivos, de todas as pastas. Aqui na nossa Main Activity, ele criou para a gente um projeto aqui com Compose, e ele definiu aqui já um conteúdo, alguns componentes aqui. Eu vou simplesmente apagar tudo que ele criou para a gente. Deixa eu selecionar aqui. Vamos deletar isso porque a gente vai criar o nosso projeto do absoluto zero, beleza? Vou deixar apenas aqui o nosso To-Do List Theme. O próximo passo, então, vai ser dar uma olhadinha nas dependências que o nosso projeto tem, né, que foi configurado aqui por padrão pelo Android Studio, e adicionar as dependências e as configurações que a gente precisa para construir o nosso aplicativo de To-Do List. Então, eu vou abrir aqui o nosso módulo app, vou dar uma olhadinha aqui no arquivo build.gradle, onde nós temos aqui as dependências. Descendo um pouquinho, veja que ele configurou para a gente aqui automaticamente algumas dependências. O que eu gosto de fazer é configurar, né, organizar aqui essa lista de dependências, né, deixando tudo que é implementation, tudo que é teste e tudo que é Android Test Implementation para poder facilitar um pouquinho a nossa vida. Então, eu já trouxe aqui para a gente algumas dependências do Android X Core, do Lifecycle, do Activity Compose. Aqui tem todas as versões do Compose, temos aqui a UI, Graphics, Tooling, Material 3. Então temos todas as dependências básicas que a gente precisa para construir projetos com Compose. Então já temos tudo configurado aqui com as versões do Java, aqui do Kotlin, JVM, habilitamos aqui o Compose, né, já vem habilitado. Aqui ele já traz a versão do Kotlin Compile, mas nós não precisaremos disso daqui porque a gente vai utilizar o Kotlin na versão 2.0, que é a versão mais recente, e a gente não precisa de configurar esse compilador à parte, a gente consegue configurar tudo utilizando a mesma versão do Kotlin. Então vamos acessar aqui um outro arquivo, né, para ver de onde essas dependências estão vindo. A gente agora, nas versões mais recentes do Android Studio, a gente tem agora um arquivo novo chamado lib.versions.toml, e aqui dentro a gente tem tudo organizado aqui por versões, por bibliotecas e por plugins. Então o nosso próximo passo vai ser configurar aqui as dependências necessárias, né, atualizar tudo que for necessário ser atualizado. A primeira coisa, então, que nós vamos fazer é atualizar a versão do Kotlin para a versão mais recente, que na data de hoje é a versão 2.0.20. E a gente tem que configurar também o plugin do KSP, porque nós iremos trabalhar com algumas bibliotecas, né, que precisam trabalhar com processamento de anotações, né, bibliotecas que geram código em tempo de build. Então a gente vai configurar o KSP. E a gente vai configurar também o Compose Compile, para a gente poder, né, ter toda a parte do Compose funcionando com a versão mais recente do Kotlin. Então você pode acessar o link que está aqui abaixo deste vídeo, onde eu deixei disponível lá todas as versões, todas as bibliotecas que nós iremos utilizar e também as configurações necessárias dos plugins que a gente vai utilizar aqui, beleza? Então aqui nas versões eu já atualizei a versão do Kotlin, a gente vai trazer aqui a versão do KSP, portanto logo abaixo aqui do Compose Bom, eu vou trazer aqui a versão do KSP, a gente tem que bater sempre essa primeira parte da versão do KSP com a versão do Kotlin. Então se o Kotlin é 2.0.20, o KSP, essa primeira parte vai ser o 2.0.20 e a segunda parte vai ser a própria versão aqui do KSP, beleza? Sempre se atente a isso quando você criar um projeto aí novo no Android, beleza? O próximo passo então é configurar o plugin do KSP e o plugin do compilador do Compose. Então no documento que você tem aí disponível, você vai procurar na parte aí dos plugins, você vai copiar o código que está lá, a gente vai descer aqui no final e a gente vai colar esses dois códigos aqui. O primeiro é o plugin do KSP, né, que referencia a versão do KSP que a gente acabou de definir, e o segundo plugin é do compilador do Compose, né, que também
tem a mesma versão do Kotlin, então essas versões aqui elas andam juntas, facilita muito a nossa vida como dev Android. Depois de adicionar aqui esses códigos, a gente pode sincronizar para a gente poder conseguir referenciá-los depois lá no nosso arquivo build.gradle. Não precisava fazer, né, esse build aqui, ele já conseguiria reconhecer, mas para poder facilitar a nossa vida, para a gente não ter nenhum problema, eu já prefiro fazer aqui a sincronização. E depois que fizer a sincronização, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo de build.gradle e aqui então a gente vai referenciar esses plugins. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o nosso plugin do KSP e do compilador do Compose e vou adicionar esses dois aqui, foram esses caras que a gente acabou de adicionar. Se eu clicar aqui para sincronizar, né, a gente tem que ter o nosso projeto funcionando corretamente. Show de bola, então aqui ele mostrou para a gente uma mensagem, né, como ele viu que a gente atualizou o Kotlin para a versão 2.0, ele perguntou se a gente quer, né, fazer um scan aqui para ver se tem código antigo para ser atualizado para a versão 2.0. Ele não vai encontrar nada porque o nosso projeto ele acabou de ser criado, a gente não tem nenhum arquivo dentro dele, mas a gente pode pedir para poder fazer a análise assim mesmo, e ele aqui disse que não encontrou nada, né, nenhum problema nos arquivos que ele analisou. Voltando aqui para o nosso arquivo de libs.version.toml, eu vou atualizar a versão do Compose. Pelo que eu vi, nós estamos na versão 2024 beleza? Eu vou deixar essa versão aqui porque é a versão mais recente e depois, se o próprio Android Studio nos pedir para atualizar aqui alguma versão, a gente pode voltar aqui nesse arquivo e fazer a atualização, porque agora ele não está sugerindo para mim novas atualizações, beleza? Show de bola, então configuramos aqui as dependências iniciais, né, os plugins iniciais, e agora vamos definir as dependências do nosso projeto. Então a gente vai querer trabalhar com algumas bibliotecas aqui, a gente vai querer trabalhar com a biblioteca do Room, com a biblioteca do componente de navegação, com a biblioteca do Lifecycle e a biblioteca Hilt, né, que vai ser um bônus aí que eu vou deixar disponível para vocês aí no final desta série de aulas, desse curso, e você depois vai entender direitinho como que funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou novamente acessar o arquivo que vocês vão ter disponível aí, vou copiar lá as versões primeiro e logo abaixo do KSP eu vou colar essas versões. Eu copiei o Room duas vezes aqui, deixa eu apagar. Então nós temos aqui a versão mais recente do Room, do Navigation, do Lifecycle e do Hilt. E agora a gente vai pegar todas essas bibliotecas e a gente vai colar aqui embaixo na parte de bibliotecas. Então descendo aqui, depois do Material 3, eu vou até dar dois espaços aqui para a gente poder conseguir visualizar melhor o que são bibliotecas que a gente adicionou. Então temos a biblioteca do Room Runtime, temos aqui do compilador do Room, temos aqui o KTX para poder dar suporte para coroutines, para a gente poder conseguir fazer as nossas operações aí de forma síncrona utilizando o coroutines, né, integrado aqui com o Room. Todas elas apontando aqui para o Room, para a versão que nós definimos anteriormente. Depois, temos aqui as dependências do Navigation Compose, para a gente poder conseguir trabalhar com o componente de navegação das bibliotecas do Android com o Compose. E temos aqui as bibliotecas de Lifecycle, né, de ViewModel para Compose e de Runtime para Compose, beleza? E por último, temos aqui as bibliotecas, né, do Hilt, que é o Hilt em si, e o compilador do Hilt. Aqui em cima nós temos que adicionar a dependência do Hilt também, a versão atual é a 2.51.1, e o Hilt ele requer também que a gente tenha aqui um plugin para ele poder conseguir fazer o processamento das anotações corretamente. Então, eu vou copiar aqui um código que eu tenho disponível também, e vou colar esse código aqui no final dos plugins. Então, temos aqui o plugin do Hilt Android. Por fim, a gente vai acessar aqui o nosso build.gradle e a gente vai adicionar aqui também o plugin do Hilt. Então, da mesma forma que a gente tem, deixa eu só digitar aqui na mão para você ver como que funciona. Se eu digitar alias aqui, eu posso simplesmente, né, eu não vou aceitar aqui a sugestão do Gemini, se eu digitar libs, ponto, ele me dá aqui plugins, ponto, aqui eu posso acessar por exemplo, o Hilt, que é o plugin que a gente acabou de adicionar. Como eu não fiz a sincronização do projeto antes, ele me dá esse errinho aqui em vermelho, mas assim que eu digitar, por exemplo, Android, ele vai conseguir reconhecer, beleza? Então ele buscou deste plugin que a gente acabou de adicionar aqui. Então vamos sincronizar o nosso projeto para ver se tudo está funcionando corretamente. Beleza, sincronizamos aqui, ele deu um erro, por quê? Porque nós apenas aplicamos o plugin aqui no nosso arquivo de build.gradle, mas nós não declaramos as dependências necessárias, porque esse arquivo aqui, o que ele faz é apenas declarar as dependências, é uma forma que o Android trouxe aqui, é uma forma moderna de organizar as dependências do nosso projeto. Então não adianta apenas colocar as dependências nesse arquivo aqui e pensar que vai funcionar, porque não vai. A gente tem que organizar essas versões aqui e depois temos que aplicar todas essas bibliotecas aqui no nosso arquivo de build.gradle, né, onde a gente vai de fato utilizar essas dependências. E como eu já estou aplicando aqui alguns plugins, ele espera que as dependências já estejam adicionadas.
como nós não adicionamos nenhuma dependência nova aqui ainda, a gente está tendo esse erro aqui porque ele não conseguiu encontrar a dependência do Hilt, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no bloco de dependências, eu vou dar um espaçamento aqui. Eu vou também, né, no arquivo que eu deixei disponível aí, copiar todas as dependências que nós iremos utilizar neste projeto. Vou colar essas dependências aqui e veja que eu organizei essas dependências aqui por bibliotecas. Então, temos as dependências do Room. Então, tudo que a gente declarou naquele outro arquivo, a gente vai trazer para cá nesse formato, já consegue reconhecer para a gente. Então, estamos aplicando as dependências do Room, do Navigation, do Lifecycle e do Dagger Hilt, beleza? Então, nosso projeto já está configurado com todas as dependências que nós iremos utilizar. Aqui eu vou clicar em Try Again para ele poder compilar o nosso projeto novamente. E agora ele tem que compilar com sucesso e parece que foi o que aconteceu. Aqui nós compilamos o nosso projeto e não tivemos nenhum erro. Agora o próximo passo, toda vez que eu faço essa configuração inicial das dependências, eu gosto de executar aqui o meu aplicativo para ver se ele não vai dar nenhum erro aqui na hora de compilar. Porque de vez em quando a gente consegue, né, fazer o build aqui quando a gente coloca as dependências, mas quando a gente executa o nosso projeto, ele ainda pode encontrar algum problema. Então, o que eu vou fazer é executar o nosso aplicativo, vamos esperar que ele instancie aqui um emulador para ver se ele vai conseguir, de fato, fazer o build corretamente e vai conseguir instalar um aplicativo que não tem nada, por enquanto, aqui no nosso emulador. Então, parece que ele conseguiu já fazer o build do nosso aplicativo com sucesso. Ele está só aguardando agora o nosso emulador ficar disponível para poder fazer a instalação no nosso emulador. Então, parece que todas as configurações que nós fizemos aqui, elas de fato funcionaram, beleza? Então é isso, ele executou o nosso aplicativo aqui no emulador. A gente não vai ver nada porque a gente não implementou nenhuma tela, nenhum conteúdo aqui para o nosso aplicativo, beleza? Então é isso, essa primeira aula eu queria apenas fazer essa configuração inicial das dependências e na próxima aula então a gente começa a implementar o nosso aplicativo.